Olá, viva a todos e a todas, muito bom ano para 2022, que sejam todos muito bem-sucedidos nos vossos desejos, que tenham muita prosperidade, muita saúde, muita alegria, muito amor, tudo de bom para todos e muita luz. Eu hoje trago-vos um vídeo com o baralho todo. Em primeiro lugar, quero-vos dizer que é um baralho comum. Ele tem um aspecto diferente porque quem me segue no meu canal sabe que eu preparo as minhas cartas, eu desenho, eu pinto, etc. Mas é um baralho comum. Pode ser branco, liso, dourado, prateado, as cores que vocês quiserem, e também vocês poderão usar da vossa própria veia artística, digamos assim, e prepararem ao vosso gosto. Para isso, o que eu costumo usar são aqueles markers da Sharpie que se compra em qualquer loja, papelaria, supermercado, que são os permanentes. Só que estas cartas são bastante brilhantes, como podem ver, e plastificadas, e às vezes, com o agarrar e os dedos, ela vai soltando um pouco a pintura. Mas pronto, eu tinha posto até inicialmente esta carta ao contrário, para apenas vos recordar que quando vão iniciar uma leitura, devem ter em conta se as cartas estão todas direitinhas. Então, devem abrir o baralho e verificar. Isto, se vocês forem ao igual que eu, utilizar o positivo e o negativo das cartas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as cartas viradas ao contrário têm um aspecto negativo, ou um aspecto contrário ao significado normal das cartas. Se não quiserem usar o negativo e o positivo, vocês apenas não têm que se preocupar com se as cartas estão direitinhas ou não. Estão a compreender? Eu também vos quero dizer que escolhi os jokers. E os jokers eu vou representá-los como uma figura divertida, uma figura artista, humorista, como a própria figura em si representa. O bobo da corte, etc. Que também poderá ser associado a quem estiver ligado a linhas africanas, a um Exu, por exemplo, ou a uma pombagira. Se quiserem Exu e pombagira, vocês escolhem cores diferentes. No caso, eu escolhi cores diferentes. Se não quiserem usar isso, continua sendo uma versão estendida do Joker, sem significado, nem feminino, nem masculino. Fica à vossa disposição. Esta consulta de hoje vai ser uma consulta real. É de uma pessoa que quer saber acerca do marido com respeito à amante. Ela sabe, ou disseram-lhe, que o marido e a amante já não estavam juntos. E então ela quer saber o que é que pode o mundo espiritual trazer de mensagem nisto. E para isto, vocês agarram o baralho. Se for um caso parecido, isto é só a título de aula. Neste caso, eu vou escolher as cartas que o vão representar a ele e a ela e a amante. Então comecemos aqui, por exemplo, pela amante. A amante vai ser esta. E vou escolher ainda o 8. Portanto, o 8 vai ser a amante. A senhora que quer saber do marido
vai ser a dama de copas, a dama de ouros e a dama de paus. O marido vai ser representado pelo rei de ouros, de copas e de paus. Outras figuras significarão outras pessoas ou, eventualmente, baseada na intuição, no enquadramento aonde se situarem as cartas, serão referenciadas como sendo o próprio marido ou outro homem e vice-versa. Então, feito isto, eu vou embaralhar as cartas. Eu vou agora pôr assim para baixo, para que vocês possam visualizar. E vou pensar no senhor. Não vou falar nome aqui, para não comprometer as partes. E vou pensar na esposa. E vou pensar na outra. E vamos ver quais são as mensagens que o mundo espiritual tem. Agora, com respeito a estes dois, a este baralho completo, eu quero vos dizer que eu vou utilizar os significados do método dos amores, do baralho de relações, e o método geral das 7, do baralho comum. Faço-me entender? Os significados estão aí nos vídeos, nos cursinhos, no playlist do canal. Vocês, quem entra pela primeira vez, bem-vindos. Eu sou a Carla Maria. E quem já é seguidor e aluno sabe a que é que eu me estou a referir. Basicamente, o baralho comum completo vai ter todos os significados que contém o baralho dos amores, do método dos amores do baralho comum, e vai manter-se ainda com os significados do método geral do baralho comum. Nós vamos absorver, digamos assim, o que for mais adequado ao tema de momento ou o que surge aqui nas cartas. E para isso vocês têm que desenvolver a vossa intuição. Mas então o tema hoje aqui é sobre um casal e a esposa quer saber sobre o marido e a amante. Então vamos partir a pensar neles. Se fosse para a pessoa presente, teria que partir para a pessoa ou para onde a pessoa se encontrasse, do vosso lado esquerdo, direito ou em frente. Estão a perceber? A pessoa poderá sempre escolher o lado com que quer partir. Se é com a mão esquerda ou direita, não tem absolutamente importância nenhuma. Então vamos abrir isto. E aqui, como o tema é de facto sobre a relação da extraconjugal, digamos assim, nós vamos escolher uma carta para pôr em cima da mesa. E vamos escolher a carta, pode ser a carta do casamento, porque eles são casados e existe uma outra pessoa. Abri a carta do casamento. Se vocês quiserem escolher a carta que representa o casamento do método dos amores, escolhem, por exemplo, ou se preferirem a carta que representa o casamento, o compromisso de casamento do outro método, que também pertence
a este baralho, que seria no caso o 9, lembram-se? O 9 de paus representa também casamento. Vocês aqui são livres de escolher. Eu vou escolher esta porque foi a primeira que eu apanhei. Portanto, com estas cartas vamos ter, de certa forma, uma versão estendida. Estes métodos vocês não vão encontrar em lado nenhum porque são meus. Muito bem, aqui temos o tema que é sobre um casal. E agora, do próprio baralho, há quem ponha assim o baralho, que eu digo para escolherem vocês, aberto. Eu pessoalmente gosto de ter o baralho na mão e ir tirando uma a uma. Vocês podem fazer das duas maneiras, porque pela lei da sincronicidade tudo está certo. Aí vamos tirar então 3 cartas, porque eu vou usar aqui, ao igual que ontem eu apresentei um vídeo de 9 cartas com o baralho todo, é o que nós hoje vamos fazer, como mais uma aula do mesmo método, mas com outro tema. Então, vão copiar, porque eu sei que a minha qualidade de vídeo não é das melhores e eu vou-vos dizendo. Eu peço desculpa por isso, mas é o que há, é o que eu tenho, não posso fazer nada a respeito. Vocês vão copiando e vão dispor assim as cartas da mesma forma. E em cima do 2 de ouros aqui, vocês vão pôr o 9 de ouros, o 8 de copas e o rei de ouros. Portanto, este rei de ouros aqui é o marido. Lembram-se que foi dito ao princípio. Ao lado do casamento, nós vamos pôr em segunda fila o 4 de copas. E do outro lado vamos pôr a carta que sai, que é o 10 de paus. A seguir, vocês vão pôr o valete de ouros e a carta do compromisso do casamento, que é o 9, que casualmente saiu ao lado da outra anterior. E a carta 5 de ouros, que é a sedução. Como é que nós vamos ler isto? Vamos ler que aqui sobre este casal, o casamento em si, as cartas não são lidas no sentido literário da palavra, portanto, esta é a carta do casal, significa o casal que ainda é casado. Existe uma ligação dele ainda com respeito ao seu casamento. E aqui ao lado dele nós temos a carta 8 de copas, que significa paixão. E o 9 aqui significa demoras, atrasos, coisas que se realizam. Neste caso, o que é que se realiza aqui? Ele, com paixão, com demora, mas vem. Porque isto é uma demora que acontece. Estão a perceber? Que chega atrasada, mas que chega. E no campo financeiro seria a mesma coisa. Portanto, ele ainda vem para o casal ou para a casa do casal. Temos aqui uma festa de casamento, um banquete, 4 significa de copas, um banquete, mas não só. O banquete ao lado do casamento significa que poderá haver
uma festa ou um convite para uma festa de casamento. Porquê? Porque o casal já é casado, então não é para eles. Estão a perceber? E ainda celebrações. Celebrações em família, à volta de mesas, festas, diversões, divertimentos, lugares públicos. Portanto, este casal ainda se volta a encontrar, digamos que de uma forma alegre, ou num convívio, ou voltam a conviver como de início, ou ainda ambos se encontrarão numa festa de casamento ou num local público onde se dá festas, restaurantes, etc. Pode ser carta do fandango, que também é festa, sítios, lugares públicos ou restaurantes, bares, discotecas e banquete em si também. O 10 aqui, o 10 de paus, significa as negociações, o comércio, as transações comerciais, empréstimos bancários, vendas, seguros, compras também, etc. O que é que vai representar aqui? Aqui vai representar a negociação que eles vão ter. Possivelmente ele vai negociar com a esposa qualquer coisa que ele quer, ficar de bem com a esposa, com paixão, voltar para o casamento, a paixão no casamento. Pode ser que ele esteja agora a querer regressar ao casal, longe da amante. Vocês lembram-se que eu mencionei que a senhora que está a consultar diz que soube que ele e a amante já não estariam juntos? Então, isto é o que eu posso intuir. Ele vai voltar, ele vai querer novamente a vida de casado. E aqui vai haver a negociação entre o casal, incluindo que podem vir a negociar não só o relacionamento deles, mas também, por exemplo, em relação aos gastos diários da vida, a rotina, a compras, a vendas que vão fazer em conjunto. Para mim, são ambas as situações, que é o que isto aqui quer dizer. E, portanto, aqui no que vem futuramente, nós vemos a sedução. O 5 aqui é sedução, tentação. Aqui é sedução para o casamento. A notícia do casamento com sedução é que ele volta a tentar seduzir para regressar à vida de casado. Entendem? Ao compromisso, digamos assim. A sedução é da parte dele. Ele é que vai seduzir aqui no casamento. Ele vem a seduzir, está na coluna dele, é ele que vem, isto é no que vem, e no que vem a casa, o passado mais recente e o futuro. Entenderam? Ele vem a seduzir, a negociar a volta dele para casa, com mais alegria, com mais festas e também com respeito a negócios em conjunto, ou fazer negócios, continuar a fazer negócios a nome dos dois, do casamento. Aqui, no que acabou de passar anteriormente, na vida anterior, ou no passado mais recente, nós vemos que houve atrasos neste casamento. Porquê? Porque houve uma interrupção, certo?
houve problemas. Então, mas apesar de haver esses atrasos, vai acontecer novamente o casamento aqui. Ele volta para casa. Este também é o monte da casa, do lar, etc. Aqui nesta fila do meio, aqui é a parte do intelecto, do pensamento. E aqui é o destino, o resultado futuro, e aqui também. E sobre isto, nós podemos dizer assim: olha, realmente houve atrasos no vosso casamento, houve impedimentos, houve obstáculos. Até também poderá estar para receber uns dinheiros que chegam para o casal, que estão um pouco atrasados. São ambas as situações que vocês têm que ler. Vai haver uma celebração, uma festa, vocês os dois vão estar juntos, ou talvez esta negociação da volta ou não poderá ser feita à volta de uma mesa, num restaurante, num encontro, num bar, onde quer que seja. Porque a notícia é de querer voltar. Estão a perceber? E depois vocês leem assim. E leem assim. Leem assim cruz. Com atraso, mas a realização do casamento da sedução. Ele para o casamento, a dar notícias, a telefonar, a escrever, a querer um encontro, porque aqui é o mensageiro. Continuando, vocês tiram uma a uma. Agora segue a carta do As de copas e vocês põem com a mesma sequência. O 3 de paus, o 2 de copas, o 2 de espadas, o 4 de paus. Na do casamento vocês mantêm ali no meio porque é sobre o tema do casal. O tema aqui é o casal, não é a amante. Se fosse só a amante, vocês punham ali a carta só da amante. Ele, o marido, a carta da separação, que é o 4 de ouros, e a carta da esposa. E vão proceder à leitura. Então vão ler aqui, o tema é o casamento, em cima de casamento o que é que está? A desordem, que vai dar em reconciliação. Portanto, nós já sabemos que este casamento anda mal, mas ao lado da desordem temos a carta da reconciliação. E aqui a carta do As representa o lar, a família, a casa. Entendem? Porém, eu no início do jogo disse que vocês, no jogo completo, vão usar em cada carta o sentido, o significado de cada método dos amores e ainda do método geral das 7 do baralho comum. Portanto, esta carta, no método geral, significa do baralho comum, no método das 7, significa o lar, a casa, o apartamento, por exemplo, os locais físicos também de moradias, etc. As flats, tudo o que é onde a pessoa pode habitar. Pode representar um negócio, mas isso é outro tema, pode representar um edifício em si. Temos que aqui, esta vida estava em desordem, esta vida familiar estava em desordem, mas temos aqui a boa notícia que vai dar em reconciliação. E aqui, o casal, nesta reconciliação com desordem,
vai ter um diálogo. Aqui a carta do 2 é das notícias. As notícias são diálogos, são conversas, é chamada telefónica, é conversar diretamente sobre a leviandade. Com o 4 aqui, a leviandade. A leviandade que aconteceu, a desordem que aconteceu no casal, na família, por coisas levianas, coisas mal construídas, coisas mal pensadas, por andar com sexo extraconjugal, ou ter havido a outra, coisas assim. Mulherio. Eles vão conversar sobre isso, vão pôr os pingos nos is, como se costuma dizer. Só que sabemos que esta conversa não vai poder ser evitada. Eles vão conversar sobre o que aconteceu. Aqui, a cliente, se quer realmente o marido de volta, ela tem que fazer das tripas do coração e tratar de até fingir que acredita em tudo o que lhe for dito, etc. Porque o homem, quando faz isso, ele sempre quer se desculpar de alguma maneira. E aí a escolha vai ser sempre da cliente, mas a gente tenta dar sempre uma ajuda, dizer, olha, se realmente quer, tem que ter calma, não vai entrar muito azeda, senão vai afastar, não é? O mel tem que ser posto novamente na relação, tem que se acalmar. Se vier com violência ou com azedume ou com fel, aí já vai ser mais difícil. Aqui temos ele separado do casamento e dela. Entenderam a mensagem? Se ela nesta discussão não for esperta, eles voltam a continuar, cada um para o seu lado. Se ela começar a discutir com ele sobre o que aconteceu, se ela não souber segurar as rédeas da situação, com astúcia, eles acabam discutindo novamente, discussão em casa e separação. É aqui que vocês entram com luz para a cliente. Olha, o senhor vai voltar para tentar negociar consigo um relacionamento, ou pedir perdão, ou desculpar-se. Não insista no tema, porque vai dar problema. Se insistir, a senhora está avisada, dará novamente separação. Aí a escolha é sua. E vocês veem aqui que ela ainda está casada. E há hipótese dela recuperar o casamento, mas aí ela tem que ser astuta. O que passou, passou, já está, e não se fala mais no assunto. Esse é o conselho que eu darei à minha cliente. Aliás, ela vai ver o vídeo também, que ela autorizou que eu fizesse o vídeo. Aqui temos o 9 na próxima carta, e o 9 é sempre uma carta de infortúnio, infelicidade, de azar, má sorte, separação, morte. Quando sai junto o 8 e o 9, ou o 8, 9 e 10, e eu quero que vocês tenham muita atenção nisto, é morte, morte mesmo, morte que se vai dar e que não vai poder ser evitada. Aqui temos o 6 de espadas, e o 6 de espadas aqui representa o momento presente, o atual, a atualidade, o dia de hoje, ou brevemente, ou em breve, vai haver uma morte. E esta morte, para sair neste jogo, está diretamente relacionada ao casal. Pode ser familiar, amigos, mas eu acho que tem a ver com o próprio casal. É a minha intuição até agora.
está de alguma forma relacionada a este casal, esta morte. Vamos continuar. Temos a carta do 5. O 5 quer dizer fora de casa, quer dizer a rua, quer dizer o estrangeiro, outro país, outra cidade, outro estado, fora da área, outro concelho. Depende de como é que vocês interpretam nos vossos países e como está geograficamente e legalmente as vossas cidades e como é que definem os locais, etc. O 7 aqui é obstáculos, dificuldades quase sempre intransponíveis. Só serão transponíveis se realmente houver um esforço muito grande, muita astúcia, mas nem sempre vale a pena tanto esforço. E aqui vemos que este casamento, este casal, tem obstáculos grandes mesmo. E que, no presente momento, ainda as coisas estão bem negativas para eles. E é aqui que corre o risco, quando eles se encontrarem, quando ele voltar, vai depender muito da negociação, da tal negociação, de como é que eles se vão comunicar um com o outro. Aqui temos a senhora, a esposa. Aqui temos surpresas. Aqui esta carta não só significa surpresas, significa adolescentes, jovens, crianças, bebés. E aqui temos o 6, que significa um corte. O que é que eu posso intuir nesta leitura? A situação está ainda bastante negativa neste casal, independentemente de eles terem hipótese de se reconciliar, mas segundo as cartas e as mensagens anteriores, eu posso intuir que será uma reconciliação curtinha, que vai ter pouca dura, porque vai haver ainda muitos obstáculos. E há aqui de surpresa um corte. Este corte pode ser ela que corta. Ela até pode querer o marido de volta, mas ela, sem querer e de surpresa, ela própria se surpreende que vai ela talvez não poder engolir sapos ou controlar-se ou fingir. Ela vai ser talvez autêntica e em determinado momento ela vai explodir e talvez ela decida que já não quer. Este casamento está doente, digamos assim. O 8 sozinho significa doença, golpe. E golpe da alma, golpe profundo. A mulher foi ferida, foi muito ferida, foi ferida na alma. E talvez quando são feridas profundas ficam chagas e as chagas nunca fecham, nunca cicatrizam. Estão a compreender? E atualmente o casamento é como se estivesse morto também, devido aos obstáculos, às coisas fora de casa. Também posso dizer que fora de casa é enviado para eles muitos problemas. Estes obstáculos podem ser de muita coisa. Pode ser de incompatibilidade entre o casal, de magia, de bruxaria, de voodoo, muita coisa. Este casal está sob uma carga negativa enorme. E aqui eu posso também dizer que este casamento foi cortado com estes obstáculos, que ainda prevalecerão no que vem futuramente. Brevemente haverá mais obstáculos para levar ao corte para ela, de surpresa. E eu direi assim à minha cliente: olha, o seu marido vai voltar, você vai ter a hipótese de ficar com ele, mas tem que saber disto e tem que ser muito astuta. A outra parte
vai enviar novamente dose para si, para cortar o seu casamento. E aqui vocês fazem um triângulo: o casamento dela cortado e cortado de surpresa. Aqui temos a surpresa. Por quê? Porque no que vem, brevemente, obstáculos e corte para ela. Esta senhora está a ser vítima fora de casa. Aqui temos fora da casa dela, ela está a ser vítima de obstáculos que são enviados para ela e para o casamento dela para a separar, porque o 9 também significa separação. No entanto, este casamento tem aqui uma morte que se vai dar brevemente para eles. Ou um dos dois morre, e aí fica à vossa disposição de querer explicar a verdade. Eu explico sempre delicadamente, mas explico porque eu não quero abrir portais a nada que não seja verdade. E quem consulta sabe que vem consultar o que está escondido. E a pessoa tem que saber se está preparada. Às vezes até poderá ser evitada esta morte. Estão a perceber? E se não, é melhor não consultar, porque quem procura, acha. Os meus clientes sabem que eu digo tudo. E se eles estão seguros do que querem ver, têm que estar preparados, porque há coisas que efetivamente podem ser alteradas e modificadas para benefício da pessoa. Outras não. E então, nós vemos aqui o fim do casamento com corte. Uma vez mais, sabemos que este casamento acabou porque deram um corte. Com o quê? Com obstáculos. O que é que pode trazer fora de casa estes obstáculos? Muita coisa. Entre eles, bruxaria. Entenderam? Mas brevemente o casal encontra-se. Continuamos. Aqui temos um rival, um inimigo, um farsante, um escroque, um homem cheio de vícios, de manias, de taras, de coisas muito, muito negativas. Também é o rival, pode ser um rival no amor. Temos aqui a carta da paixão, porque é o tema do casamento aqui é sobre a paixão, sobre a tesão, sobre uma relação extraconjugal. Portanto, este casamento é o tema que estamos a procurar. Temos aqui outra pessoa. Esta carta, o valete de copas, significa outra pessoa ou uma pessoa neutra. Pode existir para além da que marcamos uma outra pessoa também. Entenderam? E esta carta aqui significa paixão. Mas, além da paixão, significa documentos. Poderia ser o documento do casamento. Ou coisas que eles têm que assinar em conjunto. Mas não é, porque estamos a tratar do tema de falsidade, de leviandade com outra pessoa. Aqui temos o 5, que é a carta dos 5 sentidos amorosos, que trazem sempre o quê? Ciúme, inveja, trios, rivalidades. Portanto, este homem é um rival neste momento para o próprio casamento. Ele próprio é rival dele mesmo, da vida de casado. E temos aqui a carta do amor. Quando eu vejo isto, eu fico com pena. Sabem porquê? Porque havia amor neste casal. E ainda há. Mas
existem forças contrárias. Quando há amor, às vezes é possível recuperar-se, outras vezes não. Esta carta também significa a inveja deste casamento, que é um casamento que até existe amor. Aqui temos o 8, que é os caminhos. Os caminhos, o que vem, o que aconteceu, entendem? O que está em movimento, o que se vai movimentar. Temos aqui este homem. Figura masculina. Em casa. O que é que isto quer dizer? Aqui. Em caminho, em movimento, no que vem este homem para casa. Quem é este homem para casa? É o marido que volta para casa. Porque a gente está a resolver o assunto do casal. Estão a entender como se lê? Aqui, este homem representou a ele. Como eu acabei de dizer anteriormente, ele acabou sendo o rival para dentro da própria casa. Aqui, da casa dele. Ele foi rival da casa dele, do casamento dele. O casamento era um casamento de paixão, de amor, mas houve interferência de uma outra pessoa que se meteu na vida do casal. Pode acontecer, para surpresa da minha cliente, que já exista outra pessoa também, porque ela diz que sabe que ele já não estava com a amante, que se tinham zangado. Então, pode ser que ele agora esteja se encontrando com outra também. Porém, nós temos agora aqui a carta 10. Esta carta traz sempre mudanças para melhor, radicais. Tudo o que estava já não vai ficar como estava, vai ficar melhor, mas muito melhor. E é a carta das possibilidades das viagens, das mudanças. Como estamos a tratar de um tema de amor, quer dizer que as coisas têm tendência a modificar-se para melhor. Aqui temos a carta 3, que é a carta da lealdade e da verdade, o 3 de espadas. E temos a carta As, que no jogo do amor, dos relacionamentos, significa a carta de vícios, de adições, obsessões, vícios de droga, de jogo, vícios de álcool, todo tipo de vícios. E o que é que quer dizer? Seja lá qual for o problema, vai haver mudanças de verdade sobre tudo isto, das situações aditivas, com novas possibilidades. Aqui temos o 10 de espadas, que significa uma má notícia para o casal ou o fim do casal. Esta carta e esta junta significa a viagem do fim, podia ser a viagem para o outro lado, a última viagem da morte. E aqui temos um Joker. Porque este Joker aqui representa o marido, que é uma pessoa irresponsável, uma pessoa que tem uma atitude infantil, que é brincalhão, mas que até chega a ser criança, ou uma brincadeira disparatada que não tem graça. É o que está a acontecer aqui. E vai haver uma grande sorte
Esta carta significa fortuna, não só de dinheiro, mas fortuna também de sorte, de boa sorte, e decisão. Há coisas entre eles que se vão decidir por bem. Há aqui uma justiça no que vem, uma justiça. Isto é o homem de leis, um acontecimento para o próprio casal. E aqui, esta decisão que vem, esta boa sorte, com esta justiça, vai trazer enredos. As pessoas vão falar do casal, vai trazer possivelmente discussão entre eles, vai trazer complicações. Podem ter que decidir sobre o casamento, se vão continuar, se vão terminar, coisas neste género. E eu poderia ainda dizer-vos uma coisa aqui que eu quero vos ensinar. Este homem é um homem cheio de vícios. Vêm os vícios em cima dele? Os vícios são do lado dele. E ele, por ter vícios, ele pode vir a complicar a vida dele, a enredar a vida dele. Vamos imaginar que o homem tem vícios de dinheiros, vícios de jogo. Ele pode se vir a meter numa bronca. E este casal ter que vir a ter uma decisão sobre esta bronca com a lei. Ele podia se meter numa atrapalhada grande. Estão a entender como se lê? Portanto, as coisas com respeito a este casal têm que ser decididas pela esposa, muito bem decididas, porque aqui, segundo o que se está a observar, ele é um homem de vícios, de manias, de taras. E ela tem que saber se realmente lhe convém isto ou não. Vai haver mudanças sobre estes enredos. E aqui é onde ainda estará no futuro para se decidir. Este é um acontecimento decisivo, com justiça, de uma forma imparcial e equilibrada. Entendem? E vão-se saber mais verdades. E eu posso dizer assim à minha cliente: olha, sabe o que é que eu estou a ver? Que sobre o seu casamento e os problemas, você só tem uma chance de triunfar, e aqui vocês leem como sendo o triunfo e não o vício, viram para o jogo do geral. Vocês têm a hipótese de triunfar apenas se houver verdade, se abrir o jogo com a verdade limpo e criarem essas mudanças. E essas mudanças também têm que partir dele, mais dele. Com respeito a si, é aceitar ou não, e se não, o casamento acaba. E você tem que decidir se acaba ou se continua. Mas tem que decidir e tem que ver que, tendo o seu marido estes riscos todos aqui, que ele ainda pode vir a meter-se num problema que a vai afetar assim legalmente também. E que você ainda não sabe, mas que virá a saber mais tarde a verdade sobre essas coisas. Tem que ser a senhora que pode escolher. Só você é que pode pôr uma decisão de fim, decisão para findar, pôr um fim ao seu casamento, ou para dar continuidade dentro destes padrões normais para triunfar. Agora a senhora escolhe. Continuam. Aqui temos o 6, que significa prisão. Se esta carta alguma vez vos sair encostada à justiça, é prisão legal mesmo. Prisão, de ir para dentro da prisão. Aqui temos o Joker e a outra mulher. Aqui sim que temos a amante. Lembra-se que a gente marcou esta carta como sendo amante? E olhem a tristeza da verdade aqui.
Ele está preso a ela. O que é que isso quer dizer? Lembram-se que eu disse que aqui é prisão, mas no caso não é uma prisão legal. Ela amarrou este homem. Ela ainda está na vida dele, ele ainda está amarrado a ela. E ele ainda está a pensar em encontrar-se com ela. Olha, ele olhar nas costas dela, ela está com o rosto virado para cá. E ele por trás, nas costas dela, olhar para ela. Ele está preso a ela. Ele está preso. Ela fez a amarração. Ela aqui. Outra vez, lembra-se que eu disse que o 8 ia ser ela também? Ela, metida no casamento. Ela amarrou este homem. Sabendo que ele é casado. Ela fez a amarração nele. E a traição que ele fez ao casal foi feita porque ela o amarrou. Ele, influenciado, fraco de espírito, caiu nesse trabalho. A traição do casal foi por ela. Traição dela para o casal. Ela sabia que ele era casado, mas ela não se importou. Olha aqui, ela, ele e a traição no casal. Mas ela é que faz a traição ao casal. Aqui está a senhora e ele. Eles vão voltar a estar juntos. A senhora soube que eles estão separados, mas aqui ela, a esposa e o marido vão ter a oportunidade de voltar a estar juntos. E poderão vencer. Lembram-se que a gente viu no princípio que dava-me pena porque eu via que havia amor no casamento? Só o amor é que pode vencer. Mas o amor poderá ser uma base, só que a senhora vai ter que pôr-se a milhas, como se costuma dizer, e vai ter que tratar desse casamento, vai ter que tratar dessa amarra, desamar, sei lá eu o quê, para poder vencer. Agora temos aqui inquietudes, possivelmente, nas notícias e nas promessas de riqueza e de dinheiros, com surpresas sobre o próprio casal. E teríamos aqui uma leitura completa. Entendem como se lê? Mas este casal ainda vai dar que falar. Poderá haver aqui umas lágrimas de emoção, de surpresa, lágrimas no bom sentido, umas inquietações com as notícias aqui para a minha cliente, que ele volta para ela e que eles têm como ter a vitória, porque o 9 afirma, o 9 é a realização, é o que vai acontecer, a concretização, a afirmação dele para ela. E o casal ainda poderá voltar a ter prazer, mas esta situação está muito complicada. Muito complicada. Está delicada. Muito delicada. E pronto, eu espero que tenham gostado desta explicação e venho aqui uma vez mais desejar-vos a todos um bom ano. Boas práticas, mantenham-se bem, com boas vibras, pensamentos positivos sempre. Ponham lá um like para cima, compartilhem ao máximo, se for do vosso agrado. Se não for, também não tem problema, toda a gente é livre de dizer o que sente, se gostou, se não gostou. Qualquer dúvida podem escrever nos comentários do YouTube, que eu tratarei de responder à maior brevidade possível. Então, boas vibras, boas práticas e muita gratidão por assistir.